Quando você pensa em um mosteiro, você pensa em quê? Em um lugar de paz, não é? Pois bem, não nesse livro aqui. O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Um clássico da literatura italiana lançado em 1980 que te convida a pensar até quando pensar é perigoso. Fica aqui comigo, pois eu te garanto que você nunca viu nada igual. E o melhor de tudo é que esse livro tem na biblioteca. O Nome da Rosa é um livro que gira em torno do conflito entre fé, razão e o controle do conhecimento. Tudo dentro de uma trama cheia de mistérios. Mas antes de começar, eu preciso que você entenda rapidinho alguns conceitos filosóficos, porque O Nome da Rosa não é só um livro de romance policial. Ele é um livro de romance policial filosófico que te faz pensar o tempo todo. Primeiro, semiótica. Umberto Eco era professor dessa área e a ideia aqui é simples. O mundo é feito de sinais e nada é óbvio. Tudo precisa ser interpretado. Segundo, filosofia medieval. A história se passa no século XIV, quando a fé e a razão viviam em conflito e questionar demais podia custar caro. E por fim, ética. Até onde se pode ir para defender uma ideia? Vale a pena matar para proteger ou esconder um conhecimento? Dada todas essas informações, vamos lá. A história se passa em 1327 e conta sobre a chegada do frei Guilherme de Baskerville e do jovem noviço Addison. Eles chegam ao mosteiro para um encontro diplomático que está tratando sobre a pobreza de Cristo. Porém, uma série de mortes misteriosas muda o rumo da visita, e Guilherme passa a investigar um caso utilizando uma ferramenta ainda vista como heresia pelos demais monges: a razão. Essa é uma boa história de investigação, uma boa história de Sherlock Holmes. Vamos à segunda camada. O protagonista William de Baskerville é claramente inspirado em Sherlock Holmes. Baskerville é o nome de um dos principais casos de Sherlock Holmes, o Cão dos Baskervilles. Assim como Sherlock Holmes, William de Baskerville usa da dedução e da lógica, o que quer dizer que essa é uma história sobre racionalidade versus superstição. Não é uma obra sobre racionalidade versus espiritualidade. Na verdade, eles querem fazer a conciliação entre os dois. Os monges da história são criaturas extremamente supersticiosas, que vivem em um mundo de espiritualidade superficial tão distante da realidade, como também distante da Bíblia. Eles têm medo de assombração, de maldição, eles têm medo de livros e de sua mensagem. Eles têm medo de pensar e preferem recorrer à penitência e à dor do que à lógica e à razão. Eles possuem uma biblioteca repleta de conhecimento, mas eles têm medo do conhecimento. William, por outro lado, representa a razão. Não só porque seu sobrenome é uma homenagem a Sherlock Holmes, mas porque seu primeiro nome foi uma homenagem a outro franciscano, a outro William, William de Ockham. Lembra dele? Um frade que acreditava em coisas subversivas para a sua época. Ele acreditava na separação entre igreja e Estado numa época em que a igreja era o Estado. Ele acreditava na lógica e na razão numa época em que muitos recorriam à superstição e temiam que a lógica fosse contrária a Deus e temiam que a razão fosse a maior inimiga da religião. Assim, eles descobrem a existência de uma biblioteca secreta que estava interligada aos acontecimentos criminosos. Mas não é qualquer biblioteca não, uma biblioteca complexa que quase parece um labirinto. Lá eram guardados livros que eram considerados perigosos demais para a imagem da Santa Sé. Não à toa, Eco imagina um livro perdido no meio de tudo isso. Um hipotético segundo volume sobre a poética de Aristóteles. No primeiro volume, Aristóteles fala sobre como a arte imita a vida. E ao contar histórias, a gente acaba se reconhecendo em outras pessoas e liberando emoções. É o que ele chama de catarse. Já nesse segundo hipotético volume, ele estaria falando sobre o riso, algo considerado ainda uma heresia por parte da Igreja Católica. Eis que chega ao monastério um antigo desafeto de Guilherme, Bernardo Gui, um frei poderoso e um dos braços da Santa Inquisição. Ele se coloca como obstáculo para que Guilherme e Addison concluam suas investigações. Essa é só mais uma das grandes reviravoltas e de significados escondidos nessa história tão complexa. Ler um livro escrito por um dos maiores filósofos que já tivemos não é trabalho fácil. Talvez
em filmes seja menos complicado de entender tudo isso. Digo isso porque a história chegou aos cinemas em 1986 pelas mãos do célebre cineasta francês Jean-Jacques Jeannot, e até hoje ela é aclamada. Para deixar tudo ainda melhor, o ator Sean Connery protagoniza o filme na pele do Frei Guilherme Baskerville. E aí, gostou? Quero te dizer que esse livro está disponível na Biblioteca Jansen Filho, que fica no Campo dos Alemães. Até a próxima. Tchau, tchau.